Mais de 700 microempreendedores individuais de Alagoas foram convocados pela Secretaria da Fazenda para regularizar a situação cadastral. A atualização é necessária aos contribuintes que excederam o limite da receita bruta, estipulada por lei. Aqui comigo no estúdio está a Superintendente de Planejamento Fiscal, Alexandra Vieira, e vai falar mais sobre isso. Quantos são, na verdade, esses microempreendedores? Que estão nessa convocação 782 contribuintes. 782. Mas, doutora, a gente tem quantos microempreendedores? 18.360. 18.360. Até em para torno calcular. de 4%. Que isso, apesar de ser uma convocação e uma prestação de serviço que a TV Educativa está fazendo, isso não é nada assim, fora do contexto, porque a sua empresa pode crescer no período de atuação e você faturar mais do que aquilo previsto. E aí você pode mudar o seu projeto e seu planejamento e ir de acordo com a lei, não é isso? E é exatamente isso. À medida que o microempreendedor vai crescendo, ele tem que mudar de uma faixa etária para ele se enquadrar na nova sistemática de tributação. Então, como você mesmo falou, é em torno de 4% do total dos nossos microempreendedores que estão nessa regularização. Né? E é justamente por isso, é aquele microempreendedor que ultrapassou o limite, graças que a está Deus, faturou mais. A sua empresa. Faturou exatamente. mais. Isso significa dizer que ele teve mais contratos, ele teve uma maior aceitação, que o mercado cresceu. De 18.360, 782 ultrapassaram o faturamento. Isso é muito bom. Muito bom. Agora, para ele voltar a se enquadrar, ele precisa deixar de faturar. Né? Às vezes você cresce um período, em outro não cresce. Agora, essa justificativa ele tem que dar lá na Secretaria de Fazenda, né? Na verdade, esse valor ele é cumulativo. Então, se de janeiro para cá, até outubro, ele ultrapassou os 81 mil, então ele tem que ser desenquadrado do MEI e ser enquadrado na sistemática do Simples Nacional. Vamos imaginar, por exemplo, que ele vai lá e justifica. Não, olha, Alexandre, eu tive realmente novos contratos, mas foram esporádicos, foi num período em que houve uma aceitação do meu produto, mas agora, no final do ano, por exemplo, eu não vou vender nada. Aí ele faz a conta do faturamento anual, que pode até estar dentro do limite, não é isso? Ou não? Se ele conseguir comprovar que está dentro do limite, ele se mantém no MEI. Se ele não conseguir comprovar, ele é enquadrado no Simples, e aí no ano seguinte ele fica como Simples Nacional. Caso ele, no ano seguinte, ele se enquadre no MEI, então ele solicita para voltar para ser microempreendedor, que eu espero que não. Né? No MEI ele tem que faturar melhor. Quanto por ano? 81 mil por ano. 81 mil. Passando disso, ele vai para qual tratamento? Simples Nacional. Simples Nacional. Quanto? Que aí ele pode ter o faturamento até 4 milhões e 600 por ano. Eu espero que ele se alcance isso. Com certeza 4 milhões também. e 600 mil. Mas é muito difícil, né? Sair de uma provisão assim de 81 mil para 4 milhões e 600 mil. Não, é o máximo, né? Grande, né? É o máximo. Então, ele estando dentro do Simples Nacional, ele tem faixa de faturamento, que por isso ele vai pagar o valor do imposto. E aí, dependendo, ele pode ter faixas desde 1% até 4%, 5%, dependendo da faixa que ele se enquadrar. Então, não é assim, porque ele entrou no Simples Nacional, que ele vai pagar como se ele estivesse faturando 4 milhões e 600. Ele vai pagar proporcional ao que ele faturar. O Simples Nacional, ele desconta quanto? 11? Ele é de 0 a 4 milhões e 600, certo, porque o MEI é dentro do Simples também. O percentual de imposto? É de 1,25 a 5,20, se eu não me engano. Bom, aí ele se enquadra, passou 4 milhões e 600 mil, aí o faturamento dele desce. Mas ele vai pagar mais do que no MEI. Aí, às vezes, não é bom você ultrapassar aquele limite, né? Depende da sua estrutura. Depende da estrutura. Assim, tem contribuintes que ultrapassaram, que chegou em 81 e já entrou, que isso é a minoria. Outros já tiveram um valor um pouquinho maior. Né? Então, não é simplesmente assim, ele chegou em 81 mil, a secretaria está desenquadrando. Quando ele ultrapassa desse valor, que já está com um valor um pouquinho mais elevado, a gente começa a chamá-lo para ele se enquadrar no Simples,
porque a gente já está vendo que a sistemática dele, naquele ano, já é para o Simples Nacional. Isso depende também da análise conjuntural, né? Vocês fazem uma análise não é só do faturamento, é que tipo de atividade, enfim, tem base o faturamento, mas que tipo de atividade? E a gente verifica também se isso é uma constante, né? Se ele está comprando todo mês e são valores que está mostrando que ele está vendendo mais, então a gente verifica que ele pode ser desenquadrado. Se é uma compra esporádica, uma coisa assim, a gente já analisa e não faz esse chamamento. Pelo visto vocês vasculham tudo, né? Você está falando da área de compra, porque a gente está falando do faturamento, não estava falando da área de compra, porque quem fatura 81 mil, ele tem matéria-prima, né? Enfim, tem os insumos, que ele compra aqui acima de 300 ou acima de 81, ele vai vender por 81? Não. Ele tem que tirar o lucro dele, né? Então, se você compra acima de 80, já é um sinal de alerta, né? Já é um sinal de alerta. A questão é assim, a gente tem que verificar pelas compras, porque o microempreendedor ele não tem nota fiscal. Então, a gente não tem como identificar quanto ele realmente está vendendo. A gente tem como verificar o que ele está comprando. Então, se ele comprou acima do limite máximo de venda, supõe-se que ele está vendendo mais. E aí, é por isso que a gente chama para que ele compareça à secretaria, para que ele mostre o que está acontecendo, porque às vezes a gente pode estar com uma previsão lá, uma análise, que aí ele consegue comprovar que não é aquilo. Então, ele se mantém. E às vezes ele cai na esparrela de estar emprestando o CPF ou o número dele para uma outra pessoa e fazer compra no nome dele. Pode acontecer também. Dele, né? Pode acontecer também. Olha, não faça isso, não faça. Né? Emprestar não seria o CPF, né? É o CPF porque o MEI ele é cadastrado pelo CPF e aí ele obtém um número de inscrição na Secretaria da Fazenda e o CNPJ também. Pronto, aí tudo bate para o CPF. Exato. Então aquelas compras que a gente faz no supermercado, por exemplo, a moça pede, qual é o seu CPF? Aquilo não entra. Se for MEI, aquilo não tem nada a ver. Aquele pedido do número do CPF é para o programa de educação fiscal, que aí o contribuinte, né, consumidor, ele tem alguns benefícios, como, por exemplo, ele pode ter desconto no IPVA, ele pode receber um valor na conta, pode participar dos sorteios, pode ajudar uma instituição de caridade. Então, aquele é um programa de educação fiscal que o consumidor ganha e a Secretaria da Fazenda ganha também, porque ela vai ter informação das empresas que estão vendendo, porque a nota fiscal vai ser emitida. Mas pode confundir, no final das contas, para o MEI? Não, porque são tipos de compras diferentes. Porque ali é uma venda para consumidor final. O do MEI são compras para revenda. Então, ele é um tipo de nota fiscal diferente. Como se fosse um grosso varejo. Exato, correto. Aí não tem como confundir, não. Quais são as atividades que hoje estão enquadradas no faturamento de 81 e é considerada MEI? Olhe, hoje a legislação é extensa, viu? Inicialmente o MEI, ele era para pequenos ambulantes, então, para um pipoqueiro, para um vendedor pequeno, né? Uma pessoa que vendia uma água de coco na praia, então um pequeno ambulante. Só que hoje a legislação está tão extensa que vários segmentos econômicos podem ser MEI. Então, por exemplo, você tem uma loja de confecção, pode ser do MEI. Você tem um mercadinho, depende. Porque lá no mercadinho você tem um local para venda de mercadorias. Pode ser do MEI também. Então, a legislação hoje está bem ampla. Digamos que a gente está procurando uma atividade, vai descobrir com vocês qual é a atividade lucrativa entre o ambulante, o pipoqueiro, que vende água de coco. Quem foi que ultrapassou os 81 mil nessas atividades? Olha, foram as mais variadas, mas como foi pela Secretaria da Fazenda, então atividades comerciais. Porque poderia ter prestador de serviço, mas não é o nosso foco. Então, são pessoas que estão realmente comprando, normalmente, mercadorias para revenda. Então, que tem mercadorias para revenda com compras superiores a 81 mil por ano. Compra em Alagoas ou pelo Brasil inteiro? Tanto faz. A nossa base verifica tudo. Então, quem está vendendo, por exemplo, confecções, tem uma loja, uma pequena loja, ele comprou, já vai para a conta. Comprou, já vai para a conta. Vai fazendo o acumulado. Chegando no acumulado, aí como eu disse, a gente vai fazer uma análise se é uma compra que é rotineira ou se é uma coisa esporádica. Então, se é rotineiro que está acontecendo aquela compra, a gente está verificando que ele está vendendo. Porque senão ele não teria condições de pagar aquelas compras se ele não tiver como
como vender, né? Repor, vender, tirar seu lucrinho e comprar mais. Exato. Uhum. Tem indústria ainda de primeira linha, assim, ou de segunda linha, que às vezes você tem um produto que é de primeira linha, que é de segunda linha, terceira linha e assim por diante. Diz que lá em Caruaru o povo faz de tudo, né? Do produto de marca à segunda linha. Uhum. Tem ainda indústria que trabalha sem nota fiscal? Se for do MEI, ele pode trabalhar sem nota fiscal. Existe indústria que trabalha sem nota fiscal. E a gente Mas está para trabalhando... revender para o MEI? Não. O MEI, normalmente, ele pode até comprar sem nota fiscal, mas aí a gente não consegue identificar, porque a nossa base vem de acordo com as compras ou então pelas vendas por meio de cartão de crédito. Tem muita gente que compra ainda assim, né? Também. Mercado negro, né? E assim, tem pequenas indústrias que podem ser do MEI também, pode se cadastrar no MEI e pode fazer essas vendas. Desde que não fature até... E mercado negro é algo que sempre existe. Uhum. Né? A eterna luta entre o fisco e os contribuintes que são sonegadores, né? E a gente trabalha justamente para tentar equalizar o mercado, para que haja a livre concorrência e uma concorrência justa. E às vezes você ser severo demais, você está prejudicando, né, um determinado segmento. Por exemplo, ali na área do Santa Cruz do Capibaribe, enfim, ali naquela região ali, se você parar todo o carro que está saindo, você vai encontrar um bocado de mercadoria sem nota, né? Por exemplo, artesanato aqui, litoral norte ou sul, e quase ninguém se utiliza da nota fiscal. É porque artesanato tem isenção. Mas esse produto, por exemplo, que é considerado de artesanato, mas vem de indústria. Vende. Não é? Vende ali no também. Pontal tem filé, mas tem indústria. Tem que é bordado, mas tem outros que vêm de indústria. É verdade. É verdade. E assim, esses segmentos assim que não estão formalizados, a gente está trabalhando para formalizar. E os que estão formalizados, né, no caso do MEI e tantos outros, não só o MEI que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com outros segmentos também, agora é porque o momento foi esse, mas a gente está tentando justamente equalizar essa situação, como eu falei, para que haja uma concorrência leal, porque não é justo você que está trabalhando com a sua empresa toda regulamentada, você está pagando seus impostos e o seu concorrente está tendo um preço melhor porque ele não está pagando nenhum imposto. É verdade. Né? Bom, nessa convocação, o que é que ele deve fazer? O MEI tem que se apresentar? A gente já tem algumas orientações no site da Secretaria da Fazenda, tem lá a relação dos contribuintes que foram convocados e tem algumas orientações lá para qual passo a passo para ele poder resolver a situação. Caso ele tenha alguma dúvida, ele pode ir na Secretaria da Fazenda, na Rua General Hermes, número 80, lá no 8º andar, procurar a equipe do Simples Nacional, que a gente tem os relatórios mostrando quais foram as compras, quais foram os valores que foram ultrapassados. E caso ele realmente não consiga comprovar que ele deve permanecer na situação de MEI, a gente orienta que ele procure um contador para que faça essa alteração para ele poder migrar para o Simples Nacional. Olha, conversamos com Alexandra Vieira, ela é superintendente de Planejamento Fiscal da Secretaria da Fazenda. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Auto Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, às 11h30 da manhã. Até lá.